pelo rádio 79.9 no FM, 560 no AM, nas plataformas digitais, inclusive agora com live ao vivo no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, prontinho para começar com você. Essa enroladinha básica para esperar os guris chegarem. Os guris já estão aqui. Eu vou começar com ele, que entrou primeiro pela live, direto aqui dos meios digitais, que é o nosso titular do programa, o Délcio Agliardi. Oi, Délcio, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, uma ótima quarta-feira para todos nós. Um abraço, Beverly, Hamilton e nossos ouvintes. Uhul, um abraço, bom demais estar contigo. Aumentar o som pro Hamilton. Enquanto o Hamilton vai dando o bom dia dele aqui, eu vou aumentando o som para ele, tá bom, Hamilton? Vai que é tua. Bom dia. Não? Nada? Nada. Nada. Agora sim. Agora sim. Bom dia, Beverly. Bom dia, Délcio. Abraço carinhoso, meu amigo. Para você, os nossos ouvintes também. Um abraço muito carinhoso. Um dia de muito calor. Já estamos com 29 graus, Beverly, é isso? Aqui 28. 28. Veja não muda só. muito, né, amigo? E muita nebulosidade, prometendo chuva. Já tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para chuva forte. Amanhã a chuva forte é aqui na região da Serra também. Então é bom ficar sempre atento, sempre ligado nessas questões do tempo, né, Beverly? Eu adoro as previsões do tempo do Hamilton, porque ele decodifica o que os meteorologistas falam e fala de é isso aí, Hamilton, é o que eu quero saber, sempre que eu quero saber do tempo, inclusive, vou fazer uma confissão aqui de público. Eu pergunto para ele no corredor, Hamilton, como fica o tempo? Porque ele sempre sabe tudo. Hamilton, que bom te receber aqui. O prazer é meu, e quando você me falou, deu um toquezinho sobre qual seria o tema a ser debatido, poxa vida, é um tema que tem 1000 possibilidades de ser explorado, não é? E estou aqui à tua disposição do Délcio Hamilton, também. para, não me explora, Hamilton. Não me explora. Délcio, Hamilton, ouvintes, quem está em casa, por favor, sinta-se à vontade também de bater esse papo com a gente. Esse é um espaço de diálogo, de conversação, é para isso mesmo, né? Em que a gente pega esses assuntos corriqueiros, esses que estão na parada de ônibus, na fila do pão, na fila do mercado, que a gente conversa com um amigo e traz aqui para o programa com o objetivo de, poxa, eles não são tão corriqueiros, eles são profundos para a gente olhar para eles mais de frente, encarar os nossos demônios, assim, olho no olho, botar o bicho de frente para a gente e dizer, tá, e agora? E agora, José? E eu estava pensando sobre isso, Hamilton, porque nós e nossas escolhas, até rodei um pouquinho antes de vocês chegarem aqui, a música do Nando Reis, Por Onde Andei. Por Onde eu andei. Linda canção. Linda, Sou né? apaixonado por essa música. Também gosto muito. Gosto, aliás, da discografia do Nando Reis. Nando, Acho assim né? que tem uma proposta bacana. Mas, enfim, por onde eu andei? Onde eu vou indo e as escolhas que eu vou fazendo. Porque somos a soma de todas as escolhas que fizemos. E estamos num lugar ainda cheio de possibilidades. Vivemos num mundo de múltiplas escolhas. Total. Haja visto aí a massa de tomate. Vai no mercado. Quantas tem? É verdade. Múltipla escolha. E aí? O que você faz, né? Então, somos fruto das nossas escolhas. Délcio, tu sabes que como o Hamilton sai primeiro, a gente já sabe disso, ele faz uma participação, eu vou permitir que ele fale primeiro. Pode ser, Délcio? Combinadíssimo. Perfeito, Hamilton. Quando você é jovem, a gente faz escolhas e não são escolhas bem pensadas. Porque somos jovens, né? Queremos explorar o mundo. E graças a Deus, por sermos jovens, nossas escolhas nos permitem errar. Não seria bem o termo errar, mas nos confundirmos, né? Porque nós temos tempo para corrigir aquela escolha, né? Ao passar dos anos, a gente vai ganhando idade, experiência, vai ganhando uma certa perspectiva diferente sobre a questão das escolhas. Qual é a bagagem que a gente traz ao passar dos anos? Você olha para trás, surge uma situação à sua frente e você consegue lembrar lá atrás quando surgiu uma situação semelhante. O que eu fiz? Qual foi a minha escolha naquele tempo e por que eu não estou naquela escolha mais? Então essa bagagem você já traz o primeiro passo para evitar uma escolha errada, que num primeiro momento as escolhas aparecem como um pavão multicolorido, tudo é lindo, maravilhoso, mas de repente o pavão também se contrai, não é? E aí você fica numa ponte sem pilares, você perde o espaço, você perde o chão em muitas coisas. Isso nós podemos citar
em todos os ambientes, né? No ambiente da casa, da sua família, ambiente da sua parceira, seu parceiro, quando vocês precisam fazer escolhas e não estão muito afinados naquela escolha, nunca termina bem essa história, né, Beverly? A gente sabe como é que é esse negócio. Então é sempre bom dar um passinho para trás, olhar o que a gente fez lá, por que não está lá, né? De repente, naquele momento, não havia outra escolha ou a escolha foi mal feita, mas havia tempo, porque éramos mais jovens. Hoje, eu me ponho numa situação, viu, Délcio? Eu me ponho numa situação que eu não posso mais errar minhas escolhas, né? O que eu fizer daqui para frente vai ser o resultado do meu eu. E eu não tenho mais tempo de corrigir isso depois. Mas é sempre importante. Já dizia Cora Coralina, a vida só exige uma coisa da gente: coragem, não é? Coragem. E se você tem coragem de tomar uma decisão, por mais importante que seja, você está mais ou menos bem fundamentado, vai em frente. É a tua escolha, depois assume as consequências. É isso, Bela. Uma coisa interessante que o Hamilton traz, né? Eu fiquei aqui escutando ele e essa coisa das escolhas, dos tempos, né? Quando a gente é mais jovem, as fases da vida versus as nossas escolhas. E nós vivemos, talvez, inauguramos, nós e talvez nossos pais, as duas primeiras gerações que tiveram oportunidade de escolha. Antes, talvez há 3 gerações atrás, escolher era um privilégio de pouquíssimas pessoas. Hoje é senso comum, as pessoas escolhem. Mas isso foi inaugurado a partir de um novo tempo, esse novo tempo em que as pessoas podiam viver mais, elas podiam escolher se elas iam fazer uma graduação ou não. No passado, talvez meus avós, nem vou dizer meus pais, acho que meus avós, talvez os teus avós, os avós do Délcio, os avós de muitas pessoas que hoje têm 30 a mais. Olha, é pouco tempo, né? Poxa. Veja, é pouco tempo. Inauguraram um tempo em que a ideia de futuro surgiu. Antes as pessoas não tinham ideia de futuro. Você era o que nasceu para ser. Pronto. Você não tinha muita escolha. Teus pais são professores, tu mora no interior, tu vai ter que ser professor porque não tinha o que fazer. Ou tu vai trabalhar numa fábrica. Eram 2 opções. E a massa de tomate que eu brinco, ela também migrou na mesma perspectiva de tempo. O tempo foi mudando e a massa de tomate também. Hoje vai no mercado, no corredor do extrato de tomate. Hamilton, dá para ficar uma tarde se tu quiser. Total. Dá para ficar uma tarde. Isso é o sinal deste tempo. A minha mãe, quando ia no mercado, ela dizia assim, eu quero extrato de tomate. Dava a listinha para os filhos, eu no caso. Ia lá, qual que era? Cajamar ou massa de tomate? Aquela do... Elefante. Elefante ou cajamar? É. Desculpa as propagandas aqui, tá? Mas eram as duas que tinham. Era o que existia na Era época. o que existia. Uhum. Então, tanto é que a gente não falava assim, vai comprar massa de tomate, extrato de tomate. Dizia, vai comprar elefante, vai comprar cajamar. Que era assim, elefante era a versão rica e cajamar era a versão dos pobres. Resumindo, era isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Veja que não é só nós que mudamos. O mundo à nossa volta mudou e junto com ele veio a ideia de múltipla escolha. E isso dá uma ansiedade, Hamilton. Tá, com certeza. Como é que você faz para decidir? Tá, mas eu escolho esse ou aquele? Eu caso ou compro uma vaca? O que eu faço? Exatamente. É Né? isso aí. Como é que você lida com as suas escolhas, Hamilton? Isso é difícil, porque Nossa. o naipe de escolhas ele é infinito hoje, né? Nossa. E isso, claro, vai te deixando, e agora? É a mesma questão deixa eu te da falar, vida da e tem gente, a né? escolha que a gente nem sabe que existe. Por exemplo, quantas vezes nós, eu, tu, Delcio, quem está escutando, disseram assim, mas se eu soubesse, teria feito diferente, teria escolhido diferente. Por quê? Porque a gente desconhecia que havia a possibilidade de uma outra escolha. Sim. Então já é um mar de escolhas. E mesmo no mar de escolhas, ainda há escolhas que nós desconhecemos. Que loucura isso, né? Total. Já comecei a sentir ansiedade. Meu coração já começou a palpitar aqui. Como é que você faz, hein? É por isso que talvez seja um país de ansiosos, talvez por isso que a gente pensa assim, mas é tão pouco tempo para fazer as coisas, a sensação de que está sendo sempre insuficiente. Por sinal, Beverly, ontem eu li uma matéria que dizia exatamente o Brasil é o 3º país mais ansioso do planeta, numa pesquisa que foi feita para o Instituto de Cardiologia, me parece, mundial. O 3º país de pessoas mais ansiosas é o Brasil. Imagina que situação. Entra nesse contexto todo que nós estamos falando, né? As escolhas, tem múltiplas escolhas. E aí?
que eu vou fazer agora? E aí começa a tensão, né? Começa a tensão do debate, da escolha mal feita, ou da escolha bem feita, mas que não vai te beneficiar, de repente beneficia um grupo, mas não a ti. Olha, é complicada a Você situação. sabe, eu gosto muito de etimologia das palavras, para mim elas fazem muito sentido. Óbvio que pelo fato de a gente trabalhar com comunicação faz mais sentido ainda, Mais né? sentido. Mas, por exemplo, preocupação é se ocupar antes com alguma coisa, ou seja, alguma coisa que a gente ou imagina ou é real. Pode não ser real, mas a gente, quando vê ela e imagina, é porque ela passa a ter uma certa materialidade, embora possa ser da nossa fantasia, né? Mas ganha uma substancialidade. Agora, a ansiedade é uma expectativa do porvir. A gente nem sabe o quê, porque a preocupação, tu sabe o quê. Veja a diferença, né? Preocupação, tu tá preocupado com alguma coisa, real ou não, ela existe. Agora, a ansiedade é uma expectativa do porvir. Eu não sei o que vem. E aí eu fico ansioso esperando. Qual a expectativa? O que vai acontecer Perfeito, depois? perfeito. Que loucura isso, né? Total. Piorou, né, Milton? Piorou mais, tá Piorou. piorando. Só piora, né? Delcio, esperamos ansiosamente pela tua abordagem. Está muito bem posto, vocês iniciam muito bem o nosso diálogo. É um Resumindo a gentleman, ópera, né? É um É um gentleman. gentleman. nós estamos, de fato, vivendo numa era de que o mundo nos oferece múltiplas escolhas, múltiplas oportunidades. Há uma sensação no ar de que a realidade foi expandida, de que nós estamos talvez fazendo escolhas mais temporárias e não definitivas. O Hamilton coloca tão bem, talvez na época de juventude as escolhas temporárias são mais potentes, na fase adulta e na velhice elas não podem mais ser tão temporárias. E, claro, fazemos um conjunto de escolhas que são definitivas, né? Por exemplo, torcer por um time. Eu não encontro pessoas que trocaram de time, né? A escolha por ter um filho, uma filha, né? São escolhas que vão demandar uma vida toda, né? Acho que isso fica compreensível. Neste universo, nós estamos pensando de que as nossas escolhas, de alguma forma, refletem aquilo que nós somos, que a gente é. Ou, talvez, as escolhas que nós desejamos ver no mundo e que, de alguma forma, implicam em mudança. Sabe, Hamilton, eu tenho encontrado muita gente que na fase adulta e na velhice tem feito escolhas muito radicais e que mudam o percurso de vida. Tá? E esse percurso de vida passa a ser ressignificado e retomado por um conjunto de outras possibilidades. Quando a Beverly nos provocou com a pauta de hoje, eu de fato fui para a arte e lembrei de duas linguagens, a da literatura e do cinema. A primeira, nós temos a Cecília Meirelles, que escreveu um poema, Isto ou Aquilo, e ela diz no seu poema um tanto isso que nós estamos aqui debatendo. Por exemplo, se eu guardo dinheiro e não compro doce, ou se compro doce e gasto dinheiro. Estamos todo dia, e para pegar o gancho aqui, a gente pode pensar no extrato de tomate que a Beverly traz para a gente pensar hoje de manhã. E lembrei também de um filme italiano, acho que vocês viram, Pão e Tulipas, que é uma narrativa muito linda, né? Um filme muito interessante, porque uma senhora, em determinado ponto de uma viagem, de uma excursão, ela é esquecida por sua família, e ela, sozinha e com pouco dinheiro, decide aproveitar aquela situação e vai para Veneza tirar férias. E a partir dessa decisão dela, muda toda a história de vida dela. Então, esses dois fatos, assim, de pensar a literatura, pensar o cinema, que nos oferecem possibilidades de refletir sobre as nossas escolhas que vão nos constituindo ao longo da vida. Como disse Paulo Freire, a gente veio à vida para brilhar e não para morrer de fome. Fazer boas escolhas podem confirmar ou não esse ideal. Que bonito isso, né, que o Delcio traz. Eu vou confessar também para vocês que essa semana sempre acontecem coisas que fazem a gente pensar, refletir, e elas ecoam em nós, né? Acontece com o outro, mas elas recalchuteiam em algum lugar e batem em nós, né? E quando batem em nós, a gente para, opa, mas
que eu faria né? Se fosse comigo, ou será que eu faria assim também? E aconteceu que uma pessoa conhecida minha acabou reencontrando. Olha que inusitado, eu estou falando isso porque tem sido cada vez mais comum. Recentemente saiu uma pesquisa, né, Milton, mostrando como as pessoas se conhecem na atualidade, né? Mostrando, por exemplo, que no passado as pessoas se conheciam, a principal forma de conhecer o esposo, o afeto, namorada, esposa, era através das relações familiares, amigos dos amigos, né? Amigo do irmão, amigo da irmã, colégio, enfim. E que na atualidade já tem um percentual de pessoas que se conhecem pela internet. Claro que na perspectiva histórica isso ainda é uma fatia pequena em relação às outras formas de se conhecer, mas ela vem ganhando proporção, marcando um tempo. O tempo em que as pessoas acabam encontrando pares para formar uma família, um relacionamento a partir da internet, né? E nesse contexto, uma pessoa conhecida minha estava contando que na internet acabou resgatando uma conversa com um afeto lá do tempo de escola, lá 20 anos atrás. E acabaram se reencontrando e estão namorando. Estão namorando e pensando em formar uma família. Eu fiquei pensando que inusitado isso, né? A pessoa, aquela ideia, a vida vai para frente, né? E a reflexão que eu quero trazer a partir dessa observação não é sobre o caso dessa pessoa conhecida, muita sorte, muito sucesso, acho que o amor sempre é válido, mas que escolhas a gente faz que nos permitem voltar ou que nos permitem ir? Olha, é sobre isso, né? Eu vou ou eu volto? Porque a linha do tempo, ela tanto faz você ir ou voltar. O tempo é democrático. Quem diz que a vida caminha para frente somos nós. A arte já se ocupou disso. A vida caminha para frente. Mas para frente é o quê? Pode ser se eu me virar de costas, eu estou caminhando para frente no sentido oposto, que é para trás. Eu fiquei pensando sobre isso, né? A física. Qual é a lógica onde é o para frente? Onde é o para trás? E como eu escolho isso? E eu fiquei pensando sobre essa perspectiva das escolhas. Mesmo que você faça uma escolha que era acessar a internet e te permite voltar no passado, revisitar o passado, não é passado. Continua sendo para frente. Porque você não é mais a mesma pessoa, nem aquela pessoa que você conheceu naquele lugar, tempo, é a mesma pessoa. Então, resumindo a ópera, a escolha ainda é, mesmo voltando para trás, voltando no passado, é caminhar para frente. Que doido isso, né? Total, como o rio. O rio, quando passou a água naquele ponto, ele já não é mais o mesmo, não é o mesmo rio, porque aquela água já foi em direção ao mar, buscar seu encontro, né? A questão, Beverly, dessas múltiplas escolhas que nos criam preocupações, as pré-ocupações, também nos criam problemas fundamentais no dia a dia. Conta-se uma história. Lembrei agora, a gente estava falando sobre isso, a gente dá cada viajada aqui que eu vou dizer. Conta-se a história que havia 3 pescadores num saveiro, uma pequena média embarcação de pesca, um navio, um barquinho de pesca, assim, pouco maior que o barco normal. E eles estavam no rio e se focaram tanto na pesca que acabaram esquecendo que havia muita correnteza naquele rio. E o barco começou a ganhar velocidade e logo ali abaixo havia uma catarata enorme de 200 metros de altura. Quando se deram conta, o barco estava indo em direção a essa catarata. E largaram os peixes, largaram tudo e tentaram fazer manobras para evitar que o barco caísse daquela catarata enorme. Eles iriam morrer, certamente, né? E entraram em pânico total. E, de repente, pouco antes da queda na catarata, o barco fica preso a 4 ou 5 rochas que existiam antes da queda. Fica preso aí. Os 3 pescadores se olham e começam. Está escurecendo. E eles começam a olhar um para os outros, se segurando de um lado, do outro. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E passaram a noite e a madrugada pensando, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Até que quando do raiar do novo dia, apareceu uma equipe de busca e salvamento e salvou os 3 pescadores. Isso aconteceu em 1900 e o barco ainda está lá preso às pedras. Ou seja, toda aquela preocupação de uma noite que eles quase enlouqueceram não teve resposta nenhuma, quer dizer, não era válida. O barco continua lá até hoje. A maior parte dos nossos problemas é assim. Antes de você ir dormir, ele é um monstro, ele é uma coisa enorme, aquele problema só vai crescendo, só vai crescendo.
você dorme, descansa no dia seguinte, ele é bem menorzinho, mais fácil de responder, de resolver. Verdade. Delcio, eu quero te avisar que se tu queres fazer alguma ponderação com o Hamilton, eu sinto que ele já está quase de partida. É verdade. O Hamilton começa a me dar sinais físicos. Ele começa a me opa, já está na hora de ir. Então, eu vou te permitir tu poder fazer esse fim com o Hamilton aqui também, tá, Delcio? Nós estamos trazendo muitas metáforas para poder olhar para as nossas escolhas, sejam elas mais definitivas, temporárias. Eu tenho a impressão, Hamilton, de que às vezes a gente tem duas cestinhas, onde a gente coloca numa as nossas escolhas mais temporárias, mais provisórias, e na outra cestinha aquelas que são decisões mais definitivas, de longo alcance, né? Vamos pensar, talvez nela a gente coloca o amor, a sintonia que a gente tem com os nossos amigos e familiares. E geralmente essa cestinha das escolhas mais de longa duração, ela vai ficando um pouco maior. Lá pelas tantas não é mais uma cestinha, é um cestão. Que possamos olhar para essas escolhas ao longo da nossa vida. A Beverly dizia, à medida que vamos tendo mais expectativa de vida, à medida que vamos tendo mais possibilidades de escolhas, a vida também vai nos oferecendo uma riqueza. E é claro, dentro desse múltiplo e complexo mundo de escolhas, as nossas decisões talvez elas tenham que ser mais seletivas, com critérios mais definitivos e não provisórios. Eu acho que essa é a minha contribuição assim, para poder pensar o tempo que nós vivemos e essas escolhas que vão, de alguma forma, efetuando a nossa direção de vida. E, dentre as profissões, isso tem uma riqueza muito grande, porque a profissão também é um espaço que nós escolhemos, se é isso que nós queremos ou aquilo. Eu vou fazer o seguinte, Hamilton, você quer fechado e eu vou fazer um intervalo sobre isso, depois a gente retoma? Eu tenho que ir, minha querida, daqui a 5 minutinhos. Então, pode fazer o teu meus arrazoamento, esquemas, o teu arrazoado final, aí eu faço o intervalo. Não, tá legal. Eu penso assim, a gente tem o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ou seja, nós temos as nossas escolhas, isso está na Bíblia, está no crescimento da civilização de milhares de anos e tal. Nós estamos aqui, nós temos nossas escolhas, porém, você vive num ambiente, ou vive numa sociedade, e nem sempre você tem 100% da garantia que a tua escolha será aceita. Porque existe um status quo que quer manter aquilo que sempre foi ou quer mudar para que não seja mais como foi. Sempre existem essas possibilidades. Então nós não somos totalmente livres para essas escolhas, infelizmente. Sim. Nós sempre devemos explicação para alguém. Por que você fez isso? Por que não fez aquilo? Já aconteceu contigo, Bero, já aconteceu com o Delcio, comigo, né, as pessoas te questionarem ou pelo sim ou pelo não. Hoje, estava lendo o texto do Frei Jaime, do Frei Jaime Bétega, e ele falava exatamente sim, é tribom fazer o bem, mas você pode ter feito 1000 coisas boas, esqueceu de fazer uma, todo mundo lembra aquela que você esqueceu e esquece tudo que você fez. Eu tive que concordar plenamente com o texto, que todos nós já praticamos de alguma forma alguma ação social e tal, praticamos e tal, aquele negócio todo, e a gente percebe isso, né, que às vezes, por melhor que tu faça, ainda não está bom, né? Mas isso que sirva de um exemplo, um sopro na vela do barquinho, para continuar em frente, seja de frente ou de trás, como você falou, mas para não desistir. Porque tem pessoas que realmente são insubstituíveis aqui no nosso planeta, no nosso dia a dia. E se essas pessoas desistirem, aí todo mundo diz, você não podia parar, você não. Sabe que é assim, né? É um pezinho, Beverly, né? querida, um beijo, obrigado pela participação aqui. Delcio, um abraço carinhoso aos nossos ouvintes, um abraço muito carinhoso e até a próxima oportunidade. Então, antes do Hamilton ir, segura o fone só um pouquinho, Hamilton, que nessa despedida aqui, eu estava esperando ele concluir, eu quero fazer uma entrega de público ao Hamilton, porque é isso, escolher também é escolher manifestar as escolhas que os outros fizeram e que elas repercutiram em nós. Nem sempre a gente manifesta isso. E o Hamilton, entre os nossos colegas do rádio, é uma pessoa que fez muitas escolhas que trouxeram os outros todos neste lugar que nós estamos. Pessoas que vieram antes na comunicação, que fizeram um trabalho meritoso na comunicação, elas abrem espaço. As escolhas delas
abrir uma oportunidade para que outros pudessem fazer escolhas. E eu estava lembrando, Hamilton, quando estava pensando nisso, né, sobre essa música aqui, que é o que eu queria te entregar. Vou rodar ela então um pouquinho e depois você já vai entender. Essa música é da formação Tribalistas, né, que é uma formação de 3 músicos super importantes da musicografia brasileira. Foi gravada em 2001, foi lançada em 2002. E quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o... Essa música, ela tem uma história. A história dessa música é uma ode, é uma homenagem à infância, aos sentimentos puros, não só na infância. Então, um dos sentimentos mais puros, Hamilton, que bom que você decidiu estar conosco, que você escolheu participar, dividir o teu tempo com a gente das Lindíssimo, casas. sou apaixonado por essa música, tem um pouquinho da minha história nessa música. Viu? Olha aí, ó. Obrigada, viu, Hamilton? Obrigado a ti, Bárbara. Um abraço. Eu vou fechar com ela, então, tá, Delcio? Daqui um pouquinho a gente retoma o programa com mais sobre escolhas aqui no programa. Tá na pauta de hoje. Só você é assim, um sonho pra mim. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você sempre me viu tradicional, mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação. Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha. E agora, a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h38. Há 65 anos, a Apopex trabalha para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Mantemos convênios com clínicas médicas, laboratórios, centros de diagnóstico, farmácias, ópticas, além de benefícios como assistência jurídica. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex, e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 27 graus. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Domingo, Gente Nossa vai estar ao vivo no Mena Rosto do Jucre, Jovens Unidos em Cristo, Otávio Rocha Flores da Cunha, com a apresentação de Romualdo Corlatti. Às 10 horas, missa na Igreja Matriz. Ao meio-dia, almoço no Salão Paroquial, com Mena Rosto de codorna, leitão e frango, macarrão, maionese, polenta frita, salada, pão colonial, vinho, suco de uva e café com grostoli. Após o tradicional rifão, haverá jogos Cavalinho e Sindicato, jogo de argolas. Ingressos adulto, R$ 85,00. De 8 a 12 anos, R$ 40,00. Reservas 99689-3835. Com Lucas Antônio Molon. Projeto Gente Nossa da Tua Rádio São Francisco. Patrocínio. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 32217164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95%
10% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato. 98112-9491. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir? Casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, apoiadora oficial do Imama neste Outubro Rosa. Prefeito Adiló. Primeiro turno, diante de muitas opções, é natural que você possa ter escolhido outro candidato ou candidata. Mas no segundo turno, não basta escolher o que se quer. É preciso saber muito bem o que não se quer. E Caxias não quer retrocessos ou aventuras que já não deram certo. Não é hora de ressaltar o que nos faz diferentes. É hora de exaltar o que nos faz iguais. O amor e o respeito por Caxias. 45! Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, 11h42. Bom dia para você. Este é o programa Tá na Pauta especial de hoje. Quarta-feira, né? Chegamos ao dia do meio, do equilíbrio. Pronto, vamos juntos aqui no programa. Estamos ao vivo, eu agora, Beverly Rocha e Délcio Agliardi. Hamilton nos deixou, fez a sua participação especial e foi. Délcio, retomando aqui os assuntos... Às vezes, o Hamilton estava falando sobre a questão de que sempre temos uma espécie assim não é uma liberdade completa ao fazer escolhas. Acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Não temos essa liberdade completa. Ou seja, por vezes as nossas escolhas não são só nossas, elas são também de um contingente. Elas são de um contexto, né? Que acaba nos levando para lá ou para cá, mesmo que às vezes nosso desejo pessoal fosse outro. E aí a gente costuma dizer, eu não tenho escolha, ou eu não tive escolha. Ou nos convidam para nos posicionar, esse ou aquele, e a gente não escolhe nenhum. Também é uma escolha, porque escolher nenhum também é uma escolha. Né? Fiquei em cima do muro, é escolher ficar em cima do muro. Ou seja, vamos esmiuçar um pouquinho mais sobre essas questões, até que ponto essas coisas realmente são ou são mais desculpas que usamos para nos justificar sobre nossas próprias escolhas. Há uma linguagem que está presente na nossa vida nesse sentido de que, de fato, as nossas escolhas, em sua grande maioria, estão circunscritas ao nosso meio, à realidade que vivemos, a um tempo histórico. Se no passado as pessoas tinham menos escolhas ou menos oportunidades de escolher, quer seja uma graduação numa universidade, a um produto de consumo doméstico, a uma forma de vida, e hoje essas possibilidades são ampliadas, mas elas ficam circunscritas à possibilidade, de fato, de você ter recursos financeiros para que elas possam acontecer, e outras não. Eu acho que o Hamilton traz um alerta importante de que nem sempre nós temos plena liberdade de tomar as decisões, sobretudo aquelas mais assertivas na nossa vida e que vão produzir efeitos duradouros ao longo de um tempo de vida, de convivência e de pertença com outros. E somos também, por demais, influenciados pelos outros nas escolhas que fazemos, porque vivemos em grupo social. E viver em grupo social pressupõe essa teia de relações, de interconexões. Isso envolve a família, envolve o grupo de amigos, envolve também o tempo que nós estamos dedicando a essas escolhas. Porque eu penso, Beverly, que algumas escolhas dão muito trabalho. Não concorda comigo? Dão sim. E essas escolhas que dão muito trabalho, geralmente elas vão exigir de nós uma disciplina, vão exigir de nós um tempo para que elas se concretizem. Como é que nós alimentamos esses sonhos diante das escolhas que nós fazemos? E há uma boniteza nisso tudo, que é o caminho que vamos caminhar até a concretização dessas escolhas. Talvez aqui a riqueza mesmo não esteja no ponto de chegada, e sim
no caminho, no percurso que nós vamos estabelecendo para que elas possam acontecer e para que essas entregas, que são entregas humanas, né, elas ocorram de uma forma prazerosa também, porque se é para, de fato, termos escolhas que vão trazer dor e sofrimento, bom, talvez tenhamos condições de evitá-las, para aquelas pessoas que podem, é claro. E, em outras vezes, a gente precisa de uma boa dose, né, de maturidade. Às vezes, precisamos buscar ajuda num parceiro, num amigo, num familiar, para que a escolha possa, de fato, se consolidar. Délcio, tem alguns ouvintes, eu vou começar a trazê-los aqui também, porque a gente encerra um pouquinho mais cedo, né, nesses dias ainda, em função do horário eleitoral gratuito em rádio e televisão. A Silvana Ruschel, ela utiliza esse canal, Délcio, agora, ela escolhe utilizar esse canal, que é o rádio, para mandar um abraço, assim, fraterno, amoroso, amistoso para Beatriz Tessari Vivan, a Bea, que é confeiteira, fez o próprio bolo hoje de Macron para comemorar o aniversário dela, né? Então a Bea, que é confeiteira, fez o próprio bolo de aniversário. E ela diz aqui, a Silvana, a Bea é uma confeiteira com mãos de fada. Tudo que ela faz é uma delícia. Então estou entregando, também por escolha, este abraço gentil, fraterno, amoroso da Silvana a Beatriz Tessari Vivan, que está de aniversário. Quem está de aniversário, a gente escolhe parabenizar, né, Délcio? Perfeito. Parabéns para essa amiga que resolveu também adoçar a vida de outras pessoas em seus aniversários, em suas datas. Tem algumas profissões que a gente ama de paixão, né, Beverly? Uma delas é essa. É verdade, eu gosto também. A Isabel Viapiana, a gente estava brincando aqui com extrato de tomate, né, as marcas e tudo, então ela diz, olha, tinha a Sica também. Elefante, mas o elefante era o elefante da Sica, não é? Eu acho que a elefante era da Sica, não tenho certeza, mas acho que era. E ela diz, gente, verdade, muita oferta de produtos gera uma ansiedade, perde-se tanto tempo escolhendo, e não é só na gôndola do mercado. Délcio, quantos de nós vão assistir um programa de televisão, aí tem um monte de canais. Quando você terminou de passar toda a primeira rodada dos canais disponíveis que você tem na TV por assinatura, você viu algum que você acha que gostou, mas você não lembra mais, tem que passar toda a lista de... Desiste, vai embora. Ou vai escolher o filme lá no serviço de streaming e demorou tanto para escolher que quando achou o filme, tá cansado, agora eu vou dormir. Já deu estresse. É isso, né? Sim, esse é um ponto fundamental. A gente encontra com frequência essas afirmações. Hoje nós temos uma infinidade de canais de televisão, temos as bibliotecas do mundo à nossa mão, nós temos os museus do mundo à nossa mão, e tem alguém que reclama o que comer, o que vestir, o que assistir e o que ler. Não faz sentido. É verdade. O Pedro Ivan, nossa, eu amo as ponderações do Pedro Ivan, ele adora filosofia, né, e entende bastante. Ele diz, oi, gente da comunicação, um abraço ao Délcio, ao Hamilton, obrigada, Pedro Ivan do Panassolo. Ele cita aqui, Heráclito, de Éfeso, dizia que nunca se entra na mesma água duas vezes, porque quando saímos dessa água e retornamos, não seremos mais os mesmos, nem a água. Belo programa. Bacana isso, hein? Grande abraço ao Pedro. Obrigado, Pedro, por você enriquecer o nosso programa, trazendo Heráclito e sua filosofia. Nós gostamos de filosofia desde sempre, né, Beverly? Então, amo. Tudo aquilo que vem pelo pensamento reflexivo da filosofia, a gente acolhe aqui de primeiro. Certamente. A Leia Moraes na live manda aquele bom dia a todos, né? Tá junto aqui por vários canais de entrega, um deles é a live no Facebook. Délcio, deixa só para fechar o programa, não posso deixar o programa se encerrar com esse tema, sem ponderar contigo também sobre essa questão quem sabe, até uma certa desculpa, não no sentido de justificativa, mas no sentido de entrar no senso comum, de que talvez a gente coloque algo que é tão importante, que são as nossas escolhas, num campo do não me foi possível. Então, o que eu quero ponderar? Muitas vezes a gente é chamado de rápido, de improviso, de última hora, num contingente para tomar uma decisão. E a gente toma aquela decisão, talvez, de forma abrupta. E a gente diz, eu não tive escolha. Foi rápido. Tinha que ser alguma coisa e decidi aquilo, porque eu não tive escolha. Bem, na verdade, Délcio, às vezes a gente não tem o tempo de pensar. Às vezes a gente não tem as condições favoráveis para fazer uma boa decisão e escolher bem. Mas no frigir dos ovos, em última instância, quem escolheu fomos nós.
e acalmar o nosso coraçãozinho, né? Porque mesmo quando a gente, sim, faz alguma escolha equivocada, quem nunca, né? Eu, milhares de escolhas que eu fiz ao longo da minha vida que podia ter feito diferente. Se tivesse feito diferente, possivelmente teria acertado mais pela perspectiva de resultados. E só que quando tu acalma o coração e usa aquele mantra, tudo vale a pena, quando a alma não é pequena, a gente entende que escolher mal também é um processo da vida. E como nós temos possibilidade de refazer essas escolhas, de retomar o caminho natural da vida, daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos dá significado. O que nós não podemos é ser uma espécie de teleguiados, onde tudo que nós vamos decidir depende da opinião do outro, do que o outro acha. Não é o caminho, não é este. Nós precisamos ter o protagonismo diante das nossas escolhas. Elas exigem ter informações. Vamos imaginar, eu quero adquirir um novo carro. Preciso ter informações sobre esse carro, quanto custa, é econômico, é durável, qual é a manutenção dele. Para dar um exemplo muito esdrúxulo, se eu vou fazer uma aquisição, eu vou ter informações que me permitam tomar a melhor decisão. E a vida vai exigindo de nós esse conhecimento para que a gente possa estabelecer a melhor escolha. Passa pela reflexão, passa pelo protagonismo, repito, da pessoa, e passa também pelo sentimento de que nós viemos à vida para realizar os nossos sonhos, que possamos, portanto, tomar a cabo toda essa ideia de que vale a pena tomar decisões, e se em algum momento tivermos a sensação de que erramos, vamos voltar atrás e refazer essa decisão, quando ela dá tempo, claro. Às vezes dá tempo para que a gente possa repor a decisão tomada e que possamos seguir um outro percurso, um outro caminho mais feliz, mais próspero, mais qualificado para a nossa própria vida. Délcio, muito obrigada pela presença, por aceitar o desafio de falar de um tema que é complexo, viu? Um forte abraço para você e até semana que vem. Até, boa semana, um abraço. Valeu, gente. Délcio Agliardi, professor, escritor, gente que faz aqui no programa, tá na pauta dentro do Temática. A gente